Mudei de Pronto, lugar. Primo. Até mudei de lugar aqui para ver se o problema era aqui comigo, tá? Agora você ficou mudo. Estou mudo? Melhorou? Voltou? Tá mudo ainda. Tá mudo? Mexe no plug. Aí, voltou. Ok. Volta, a Tá gente não ouvindo? mexe em mais nada. É. Deixa. Agora tá me ouvindo, né? Agora tô. Ô, Amanda, a gente está dando continuidade aqui à nossa conversa, mas eu gostaria aqui de citar algumas pessoas que estão presentes e que estão entrando, inclusive a Camila Figueiredo, que é presidente aqui municipal do PDT Sete Lagoas, que está aqui nos assistindo. A Camila acabou de entrar, ela já estava acompanhando a nossa live e ela está aqui conosco, tá o PDT Sete Lagoas também, que acabou de logar aqui, e Beijo pra dentre todo outras mundo. pessoas. Ô, Amanda, hoje você falou aí, né, a questão do Rodrigo, das futuras aprovações que a gente tanto pede aí, que a gente solicita e que a gente vai lutar para que isso aconteça, né, da criminalização da LGBTfobia, partindo do Congresso Federal, né, da Câmara. Mas a gente tem visto aqui a âmbito nacional que hoje todas as garantias que a gente tem, as leis, né, de fato, elas partem do Poder Judiciário, né? A questão da doação de sangue, né? Tudo partiu a partir do Supremo Tribunal, a questão também que a gente tem aí do casamento homoafetivo. Então, assim, hoje a gente não tem uma lei especificadamente que partiu da Câmara Federal, né? Na verdade, nós não temos nada, né, que tenha sido Uhum, do Poder Legislativo, sempre do Poder sim. Judiciário, ou conquistando também através de jurisprudências, né, de decisões que já foram tomadas. Mas Uhum, essa é a nossa tratativa. Nós temos tentado bastante através do Poder Legislativo, né, que seja feito. Mas a gente também não pode esquecer que, infelizmente, né, a gente vive com um Congresso extremamente conservador, né? É o que eu uhum. falo, né? Nossas múmias políticas, porque as renovações agora vieram mais de direita que tudo, ou seja, né? Que não reconhecem a cidadania plena do ser humano, né? A cidadania plena de uma parcela da população brasileira. Então, é nesse sentido que a gente vai ficar brigando sempre, né? Lá dentro do Congresso, que eu falo que eu sou de briga mesmo. Não tem como a gente não brigar, né? Sim. Mas é a resistência. Porque, na verdade, no Congresso Nacional a gente acaba falando com direita, esquerda, centro. A Com gente todo fala com mundo, todo né? mundo, porque por ser uma Uhum. pauta humana, a gente não tem, né, essa coisa de ir só pela esquerda, né? A gente precisa trabalhar com todos. E estão tentando. Tem projetos lá desde 94, né? Alguns projetos já foram apensados, inclusive, ao novo Código de Processo Civil, que não tem previsão de saída com esse tempo pandêmico, com essas votações que a gente está tendo apenas para a subsistência dos estados e municípios, né? As demandas da Covid-19. E então nós estamos também entrando com um projeto para alteração do Código Civil para incluir orientação sexual e identidade de gênero, tirar aquela questão do macho e fêmea, né, colocar toda a Uhum. população e a gente assim construir esse espaço igualitário. Mas é o que eu falo, como aconteceu e esses, eu falo muito que são os jovens militantes de internet, né? Que são jovens militantes mesmo, porque olha, vi gente passando de máscara aí atrás, já É gostei. a Ana Amélia, é minha assessora. Já gostei, passou de máscara ali atrás, já gostei já. Isso, ela Ah, tá me tá assessorando. respeitando aí. Sim, ela tá me ajudando aqui, mas Você ficou mudo de novo. fiquei. Olha aí agora. Ai, Vai meu falando que Deus. eu vou. Ficou mudo. Ficou ainda? Voltou? Tá mudo ainda. Minha nossa senhora, que tá ficando mudo? Gente, fala aí, tá mudo só pra mim ou tá mudo pra todo mundo? E aí, voltou? Tira o plug e coloca de novo. Oi? E agora? Você tá me ouvindo? Eu tô lendo seus lábios. Ai, meu Deus do céu.
Olha aí agora. Não, vou trocar, vou trocar. Peraí. Ó, estão falando que é só o seu que tá mudo. Pega outro fone aí, que esse fone tá meio gongado, eu acho. Vou colocar aqui. E agora? Tá me ouvindo? Tá me Não? ouvindo? Estou. Você tá me ouvindo. Eu não consigo te ouvir. Meu Deus, ela não tá me ouvindo, mas eu estou ouvindo ela. Não é ela, não. Pessoal que tá nos assistindo, conseguem ouvi-lo? Fala aí. Fala aí, Fábio. Você tá me ouvindo? Não? Não é aqui então, Agora não. tô. Não, agora tô. Agora tô. Tá, vou ter que colocar bem pertinho porque eu tirei o fone e meu alto-falante Não, está agora bem eu longe. tô. Vamos brincar sem, vamos. Tá me ouvindo? Sim. Agora, pronto. Vamos resolver isso. Dá pra ouvir os dois ali. A Nayara falando que dá pra ouvir os dois. Pronto. Então, quando esses novos militantes eles falam justamente essa questão de ai, estão usando a pauta, essas pessoas não conhecem a história do movimento LGBTI no Brasil, Fábio, porque foi exatamente por esses usos da pauta que a gente conseguiu entrar com projetos, entrar com algumas conquistas que a gente teve, como o Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Foi justamente nesses erros que a gente faz os nossos acertos. Então, esses passos que a gente dá são importantes, né? Eu queria que todo militante conhecesse a história da população, das nossas conquistas, pequenas conquistas LGBTIs, para entenderem que a gente consegue, né? Através desses lapsos deles, a gente consegue, porque eles quiseram afetar o Bolsonaro, mas eles vão nos beneficiar. Porque agora a gente começa a cobrar, então vota nosso projeto, né? Bora votar nosso projeto, bora. É assim que a gente faz. Mas é ruim o não conhecer as pautas, não conhecer a luta que te precedeu para que você hoje pudesse ter o pouco de liberdade que você tem, é ruim para nós do movimento, inclusive. Ô, Amanda, a gente está passando por um processo, um problema muito grande aí diante da pandemia, né? A gente vê que a falta de acesso às pessoas trans é muito mais difícil, né? As pessoas hoje, essas aberturas voltadas, esses incentivos, essa questão que eu falo da inclusão das pessoas trans, até na questão de trabalho, de cultura, tudo é mais dificultado. Nesse período de pandemia, aqui em Sete Lagoas, por exemplo, eu tenho cobrado muito a assistência voltada às pessoas trans, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, que trabalham no noturno, né, nas ruas, prostituindo. E mesmo assim, a gente tem enfrentado muita dificuldade aqui do município de dar atenção a essas pessoas, porque a gente já viu um descaso muito grande, né? Você tem percebido isso daí? Como é que você pode estar trazendo isso para a gente, dessa vivência sua aí, dessa experiência? Metade, agora foi a minha internet, não foi a sua. Aí eu passei pro Então, eu 4G. falei, eu vou repetir. A gente tem passado por grandes problemas. Aqui em Sete Lagoas, por exemplo, eu tenho dialogado, né, tentado dialogar, porque mesmo assim está muito difícil. A gente tem uma assistência social aqui municipal que a postura dela hoje, infelizmente, é tentar ou criminalizar os movimentos sociais aqui da cidade. A gente não vê um diálogo, a gente não vê uma participação de ação que de fato possa favorecer os movimentos sociais, que possa favorecer essas pessoas. E hoje a gente tem um número de pessoas trans aqui que trabalham noturno, que sobrevivem né, do trabalho da prostituição, desse tipo, dessa renda. E a gente tem enfrentado muita dificuldade mesmo para poder essas pessoas receberem um auxílio de cesta básica, de dar aquela atenção, aquelas orientações ao auxílio emergencial. E, na maioria das vezes, isso tem partido mesmo, como você falou lá atrás na conversa, das associações, das ONGs, né? Porque o poder público mesmo, municipal aqui de Sete Lagoas também, está uma dificuldade. Você podia trazer essa fala para a gente aqui também, que chegaram pessoas agora, né? Estão te assistindo. Mas isso é um problema geral.
Né, Fábio? Infelizmente, é o que eu estava falando para você. Agora entende-se a necessidade das ONGs, né? Porque as ONGs praticamente fecharam as suas portas por falta de auxílio, né, federal nesse 1 ano e meio de governo Bolsonaro. E agora estão conseguindo, estão se mostrando necessárias, né? Estão se mostrando, mostraram a necessidade da sua existência. E quando a gente fala sobre CREAS e CRAS, é complicado. Eu tive uma reunião em janeiro com o Ministério da Família, Direitos Humanos e aquele ministério lá da Damares que é cheio de letrinha, né? E aí a gente conversou exatamente sobre isso, que eles estavam falando sobre a capacitação de pessoas trans para salão de beleza, para cozinheira, e eu, né, me irritei e falei, olha, nosso lugar não é só esse, né? Nosso lugar é qualquer lugar que queiramos estar. E para começar, eu acho que vocês poderiam dar um curso de gestão financeira, né? Uhum. Porque tem muitas mulheres trans e travestis que não querem sair da prostituição, porque a prostituição ela é rentosa, né? Sim. E aí você vai sair para ganhar um salário mínimo, você não vai conseguir pagar nada. Só que aí eles não tinham um projeto de como isso seria feito, de qual seria o repasse para essas pessoas fazerem os cursos, porque ninguém pensou que elas poderiam fazer o curso, que elas não iam ter onde morar, que elas não iam ter o que comer, que elas não iam ter nenhum meio de subsistência, né? E aí entrou-se a conversa dos CRES e dos CRAS, e aí foi a briga, né? Quando entrou a conversa dos CRES e dos CRAS, eu falei, olha, me desculpe, mas vocês estão muito aquém da realidade de pessoas travestis e transexuais, porque elas vão dormir a hora que os CRES e os CRAS abrem, e elas acordam a hora que os CRES e os CRAS fecham. Não tá me ouvindo? Ah, tá pouco, não tô conseguindo entender por causa do volume. Tá muito ruim o volume, eu não tô conseguindo compreender. Chega mais perto. Mas é, tá bom. Gente, essa live hoje tá babada, hein? Eu não consigo entender. Peraí, só um minutinho, Amanda. Vou tentar uma outra Vai, forma vai, aqui, porque tá. vai. Você tá me ouvindo? Tô, agora tô. Peraí, aqui já não tá conectando. Tá me ouvindo? Tá, né? Tô. O problema é que o meu retorno aqui tá baixíssimo e eu não tô conseguindo compreender. Você tá me ouvindo, mas eu não tô conseguindo te ouvir. Você tá me ouvindo agora? Não. Não. Tira a capinha do celular, amor. Oi? Você tá com capinha no celular? Não. Algum Tá, problema agora eu tô te no ouvindo. meu telefone. Nunca aconteceu isso de dar falha assim. Nunca deu. Aí, tá dando bode só porque é comigo. Não tô conseguindo, Ana. O problema não é o fone. Acho que já conectou. Aumenta o volume do seu celular aí. Eu vou ficar bem pertinho assim pra mim te ouvir. Nossa, agora a tua voz ficou maravilhosa. Tô ouvindo tudo. Desculpa. Então, o que aconteceu é que eles não conseguiram exatamente essa questão dos CRES e dos CRAS não estarem abertos na hora que as meninas precisam dos CRES e dos CRAS, né? Desconsideraram essa questão essa vulnerabilidade também das pessoas trans. E aí é onde a gente fala, é onde o poder público não chega, é onde a gente chega, né? A gente chega com o nosso trabalho de assistencialismo e as pessoas não conseguem entender o porquê que o poder público não consegue chegar, mas não consegue chegar por falta de iniciativa mesmo. Né? Então, quando a gente vê essas necessidades, eu cheguei a receber reclamações, Fábio, de meninas travestis e transexuais que tentaram fazer o acesso ao auxílio emergencial e foi negado porque elas já tinham retificado e não conseguiam detectar se era um homem ou mulher no Nossa. sistema. Então, isso é só para você ter uma ideia do tipo de coisa que uma pessoa travesti transexual passa. Que nenhuma pessoa cisgênera imagina que isso possa acontecer, né? E a gente acaba passando por esse tipo de situação. Então, é a ajuda mútua. É a gente trabalhar pela gente, é a gente correr atrás de ajudar os nossos, porque se for depender do Estado, a gente até hoje não conseguiu nada e a gente também não vai conseguir, né? Vamos continuar aí, pelo menos até
tentar passar alguma coisa no Congresso Nacional. E que nós temos que incentivar também, né, Amanda, pessoas trans a disputarem, né, a concorrer às eleições municipais, ir para as assembleias, para a Câmara Federal, para a gente ter também representatividades, né, legítimas que de fato possam lutar por nós e também lutar e cobrar, né, dos governantes aí, de outras pessoas, essas ações, esses projetos que de fato cheguem até essas pessoas, até esses movimentos, porque hoje a gente está aí com as bancadas aí, hoje a Câmara tomada de conservadores, seja ela municipal, estadual, federal, que a gente de fato tem muita dificuldade de aprovação de leis que de fato favorecem a nossa comunidade, né? Mas mesmo assim ainda é complicado. Nós temos aí algumas legislações que sejam estaduais ou municipais que já versam essa proteção à população LGBTI. Eu gosto de falar da população da LGBTI, por mais que seja mais fragilizada a população T, por causa da questão da cisgeneridade, né? A população LG também sofre suas mazelas na sociedade, né? E a gente vê muita pessoa G, por exemplo, em situação de rua, né? E também o Estado não tem feito nada para combater esse tipo de vulnerabilidade social. É o que é complicado, né? Mas acho que é só na luta mesmo, é na resistência, né? Porque foi através da resistência que a gente conseguiu aí alguns avanços nos estados, não na esfera federativa, mas que já nos dão um subsídio para pelo menos resistir, sobreviver para lutar um pouco mais. Sim. Agora a gente mudando um pouco a nossa conversa aqui, que a gente está nesse bate-papo, era para ter chamado aí as conferências, né? Eu falo até sem, antes de aparecer essa pandemia, né? As conferências LGBTs também eram para sido chamadas, né, Amanda? O que você observa? Que você acha que tem alguma ideia ou já tem algum futuro, um plano futuro aí para que não, né? Até mesmo por causa do ministério, né? A conferência era para ter acontecido no ano passado, né? Sim. Era para ser 2019. Como todas as conferências elas são custeadas e subsidiadas pelo governo federal, e o governo federal fez um corte de verbas gigantesco, a gente não tem nem previsão de que isso vá acontecer, né? Todas as conferências foram canceladas, né? Sejam elas a do idoso, da criança e do adolescente, PND e também LGBTI. E também conferências na Conferência Nacional das Mulheres. Porque eles acham que não precisam conversar com a sociedade civil sobre quais são as necessidades da sociedade civil, né? Esse é o grande problema. Não adianta você ter lá dentro técnicos, que a gente não tem também, mas não adianta ter técnicos se você não conversa com a sociedade civil para saber o que a sociedade civil realmente precisa, né? E as conferências sempre são esse elo. E o atual governo federal ele não quer fazer esse elo com ninguém, né? Vamos falar bem a verdade. Hum. Agora que outra coisa também que a gente tem, que a gente precisa muito de trabalhar, é que eu sempre falo aqui, sabe, é que comece da gente, né? Os movimentos precisam de cada vez estarem mais unidos, a própria classe precisa de participar mais das ações, né? Incentivar, participar. Hoje mesmo a gente está com um discurso aqui muito rico, muito importante. Eu sei o tanto que eu já sei da sua agenda, da grandeza e de luta que você traça aqui para a gente no Brasil. É uma representatividade do PDT, assim, fora do comum. E para mim, assim, é orgulhoso mesmo estar dialogando com você, estar conversando, tendo esse bate-papo, outras pessoas nos assistindo. Mas também, assim, eu faço até essa provocação que as pessoas também da própria comunidade participem mais com a gente, interagem mais, entendem mais e busquem cada vez mais, cada dia mais saber dos direitos, daquilo que elas precisam de saber, para que não aconteça como a gente vem presenciando hoje, que muitas das pessoas leigas, e às vezes elas poderiam estar acessando muito mais coisa
do que deveria estar, mas por falta às vezes de informação, por falta de oportunidade, né? Muitas coisas ficam sem ser esclarecidos. Então hoje essa provocação aqui entre a gente, essa conversa é muito importante para a nossa classe. Eu falo que enquanto líder, enquanto presidente de um movimento aqui em Sete Lagoas, você não sabe o tanto que eu estou feliz em estar dialogando com você, em você ter recebido o nosso convite para a gente poder estar conversando. Eu falo que eu sou uma serva, né? Eu sou uma serva do movimento. O que precisarem de mim, seja em qualquer esfera, eu sempre vou estar lutando junto, eu sempre vou estar arrumando espaço para que a gente converse, porque é necessário que a gente tenha esse diálogo, né? Hoje eu estou Uhum. numa esfera diferente, mas a gente, se eu não entrar em diálogo com todas as esferas, eu não sei quais são as demandas que a gente tem em todos os estados, né? E eu acabo correndo muito em todos os estados, né? Para a gente, com o movimento, como nós temos um movimento formado em todos os estados, nós temos as nossas bases, então eu preciso sempre cooptar esses dados para a gente saber o que a gente vai levar para a esfera federal, que não é tão fácil, né? Chegar à esfera federal e a gente trabalhar isso na esfera federal. Mas a gente tem conseguido aí bastante resultado dentro conseguia, né? Antes desse governo, dentro dos ministérios, a gente conseguia fazer bastante repasse para os estados. Agora que está um pouco mais difícil, mesmo tendo verba direcionada para isso, esse governo ele não admite enviar um centavo que seja para a pauta LGBTI, para questões de orientação sexual e identidade de gênero. Faz das emendas com os parlamentares, né? É um trabalho de formiguinha que a gente faz até hoje, mas está dando resultado. Aqui, nesse período de pandemia, Amanda, você tem participado de alguma construção de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT? Ou você tem provocado isso aí, né, até mesmo no Congresso, no Supremo? O que é que você tem observado aí para a gente? Que eu estou perguntando você assim, direto dessas esferas, porque você está envolvida aí diretamente, né? Na verdade, a gente está trabalhando de casa mesmo, né? Porque como foi recomendado que nós não viajássemos e eu optei por Uhum. ficar com meus pais durante essa pandemia para também dar uma assistência para os meus pais, né? Questões de supermercado, etc. A gente trabalho remoto, né? Pelo computador, pelo celular e trabalhando com os nossos parlamentares todas essas questões. Mas eu, como também sou jurista, acabo partindo para além da questão LGBTI, né? E já temos aí processos de impeachment que eu assinei, nós já temos as questões dos estados e municípios poderem tomar essa frente de luta contra o Covid, porque o federal não estava tomando, também foi uma ação nossa, né, do PDT. E aí a gente está cada vez mais, agora, por exemplo, essa retirada das, como fala? Das cotas para PND, né, negros indígenas nos cursos superiores de pós-graduação também, que o Weintraub fez semana retrasada, também foi um projeto nosso do PDT, que entrou lá no Congresso, que entrou no STF, né? E aí voltou a portaria que ele tinha baixado. Então, nosso trabalho agora ele está um pouco maior. A gente não está mais focado só na esfera LGBTI, que a gente está conseguindo fazer essa assistência, mas agora a gente está numa esfera mais macro, né? A gente está lutando por todo cidadão brasileiro, porque o que nós temos aí são 57 mil mortos, 54 ou 57 mil, acho que já chegou em 57 mil mortos hoje. Sim. Nós temos 57 mil mortos, né? E um governo omisso. Então, agora a gente não está mais falando população X ou Y, a gente está falando no povo brasileiro. Então, a gente está defendendo a vida do povo brasileiro agora. Porque também muito do que nós temos visto é exatamente isso, né? As pessoas seguem muito esse governo federal, esse governante federal, não é o governo federal, mas esse homem que ocupa hoje o nosso executivo e acabam brincando com a vida alheia, né? Porque nós vemos aí o povo falando que não precisa usar máscara, que é uma doença chinesa, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e a gente está vendo corpos sendo enterrados, né? A gente está perdendo os nossos, né, na batalha, porque essas pessoas que têm morrido do movimento LGBTI, que tem essas vidas que têm se perdido do movimento LGBTI, muitas delas estão se perdendo porque estão contraindo o Covid e fazendo assistencialismo.
levando cesta básica para suas semelhantes, né? Por causa da omissão do governo. E aí a gente vê o quanto é necessária a nossa política, né? E infelizmente a gente tem que é, vamos ter que passar isso, né? Para daí a gente voltar a falar só sobre a população LGBTI, a gente vai ter que passar, esperar passar isso. Porque agora a nossa defesa mesmo é pelo povo brasileiro, com o povo brasileiro. Eu entrei para a política pensando em toda a população brasileira, porque hoje nós somos, quer queira, quer não, quase 20% da população brasileira. Mas a gente tem que pensar em todo mundo, porque nós temos pais, nós temos irmãos, né? Nós temos filhos. Então a gente é a família brasileira e é essa família que a gente quer cuidar, é a família inteira, seja ela heterossexual, LGBTI, a gente quer cuidar do povo brasileiro agora, diante desse retrocesso todo que a gente está vivendo. Sim, com certeza. Aqui, nós teremos também hoje, a gente está falando, dando continuidade ao dia 28, né, que foi ontem, que é o Dia Internacional do Movimento LGBT. E hoje nós estamos recebendo aqui, gente, a Amanda, que está trazendo para a gente aqui essas informações assim maravilhosas, né? Esse conhecimento, essa vivência, essa trajetória dela enquanto mulher trans, enquanto jurista, enquanto presidente de um partido, da diversidade dentro de um partido, né, que é do PDT, e no qual também eu faço parte aqui em Sete Lagoas. E hoje, logo após da Amanda, também nós vamos receber que está presente com a gente aqui na live, a nossa amiga também, militante, a Bárbara Dias, que é mulher trans, jornalista, editora-chefe de um jornal aqui em Sete Lagoas. A Amanda, ela também está aqui conosco na live. E é muito proveitoso, é muito importante a gente estar falando dessas participações e também dessas pessoas que, enquanto, né, mulheres trans, homem trans, cada vez mais ocupar o lugar de fala, entrar nesses espaços que muitas das vezes a gente só vê heteronormativo, com preconceito, muitas das vezes não deixa com que essas pessoas cheguem, que o povo acha que lugar de travesti é em salão de beleza, é prostituindo. Então a gente tem que começar a cortar, quebrar esse tipo de rótulo, né, que essas pessoas colocam, de informação, de equívoco, né? E ela tá falando aqui, ó, tô até com vergonha de falar depois dessa maravilhosa que é a Imagina, Amanda. imagina. É que eu tenho conhecimento mais específico sobre a população LGBTI, né? A Bárbara, por ser jornalista, ela vai já no cerne da coisa, né? Ela vai dar aquela pitadinha de jornalista, né? E ela é fantástica, viu? Ela está conosco aqui, a Amanda também, desde a primeira formação do movimento, desde a formação do movimento LGBT do município. Ela é apresentadora oficial de todas as paradas, de todos os concursos Miss e Mister LGBT realizado pelo outro movimento que chama MG7, a presidência aí do Aloís Marinho. Então ela tem trago para a gente também aí grandes bagagens, tá? É muito atuante, Falou do guerreira MGG? também. Do Oi? MGG? É do MGG? O outro movimento? É. Ele chama MG7. Ah, MG7. Isso, MG7. Tá? Tá aqui também falando, nossa, eu também. Nayara Neri, mulher trans, que também assim, se dispôs, tirou o dia hoje. Olha, eu vou organizar tudo que tiver, que eu tenho que assistir a live de vocês. Temos que ter Deixa eu mandar representatividade um trans aí abraço para na o nosso querido fala. Delmando, de Nossa Senhora do Socorro, que agora vem candidato a vereador por Nossa Senhora do Socorro em Sergipe. Um forte abraço, querido. Quem é, como é que é? Delmando? Delmando? Delmando. Que maravilha. É candidato também? É candidato lá em Nossa Senhora do Socorro, em Nossa Sergipe. Senhora do Céu. Que maravilha, um abraço, viu? Um beijo, sucesso também aí. Eu também estou a pré-candidata aqui em Sete Lagoas, pelo PDT, e a gente está aqui nessa luta e temos certeza que vamos vencer, porque o bem vai vencer o mal e nós estamos aqui em busca do caminho do bem. O amor passa por cima de qualquer preconceito, passa por cima de qualquer obstáculo, né, Amanda?
Com certeza, né? E a luta e a resistência mostram isso, né? Se nós conseguimos aí, através do movimento negro, todo o avanço que eles conquistaram, através do movimento de mulheres e feministas, todo o avanço que conquistaram, o movimento LGBT não vai ficar para trás, né? Nós vamos continuar lutando para que tenhamos cada vez mais avanço e direito à nossa vida, né? Direito sobre os nossos Sim. corpos e a nossa sobrevivência. Família. Vai mandar. Quanto tempo nós temos, Ana Amélia? Porque o Instagram ele vai finalizando para a gente aqui o tempo. Nós temos mais 10 minutos. 10, né? É porque nós começamos um pouquinho. Caiu, voltou de novo, né? E 10 minutos, é isso mesmo. Mas dá para a gente conversar mais um pouquinho ainda, que a galera tá todo mundo aqui, ó, participando. Tá aqui presente também o Aloís Marinho, como eu falei aqui, é o presidente do MG7. Ele faz um trabalho maravilhoso, voltado também para a área da cultura, de inclusão às pessoas da comunidade LGBT. Muito Ele que trouxe e foi protagonista do Miss e Mister LGBT aqui em Sete Lagoas, viu? Está aqui também participando com a gente. Assim, ele também é responsável pelo título, é protagonista do prêmio Respeito e Cidadania Sete Lagoas, a Amanda, onde a gente também homenageia as pessoas que têm se destacado, que têm trabalhado junto à nossa comunidade Ano LGBT. passado eu fui para Juiz de Fora para o Miss Brasil. Ano passado eu fui para Juiz de Fora, eu estive no Miss Brasil ano passado. Sim, você foi em Juiz de Fora. Fui para o Miss É Brasil isso, lá do nossa. MGG, né? Sim, sim, sim. Inclusive, nós temos uma Miss aqui em Sete Lagoas também, que foi eleita, que recebeu o título também lá. A Nayara Neri também é Miss também, ela recebeu títulos aqui em outros lugares. E esse ano também a Bárbara Dias, que se faz presente na live também, receberá o título aí como madrinha dos movimentos do município, por estar participando de todas as ações, de todas as articulações, e está à frente aí dessa Ai, luta coisa que não é. boa. Tá ouvindo? Eu falei coisa boa, Bárbara, Ah, tão sim. participando. Às vezes, como meu volume está muito baixo aqui, eu não estou conseguindo entender. Ô, Amanda, fala para a gente um pouco aí como é que estão as próximas lutas, suas agendas, aí como você está trabalhando em casa, os seus projetos aí que você está cobrando aí. Você disse que já deu uma cutucada lá na Câmara Federal para o pessoal poder ouvir isso aí, porque muita gente chegou atrasado e isso para a gente é muito importante, né? Ela tá lá, gente. A Amanda não é fácil, não, viu, gente? Ela tá lá, ela briga com todo mundo, tá lá em prol da nossa comunidade. Ela teve ontem com o Ciro Gomes, eu não vou falar nada com ela. Teve live com o nosso futuro candidato à presidência da República. Não está sendo fácil, porque é justamente isso que eu te falei, né, Fábio? A gente está nessa resistência hoje pela população brasileira, né? Então, todas as demandas, agora a gente abraçou, foi todas as demandas. Antes era só LGBTI, agora a gente está em todas as demandas. E a gente já começou a cobrar, né, já que vão iluminar da cor do arco-íris o Congresso Nacional, então também vamos reconhecer que a gente tem projetos de lei lá para serem votados que não estão votados, né? E a cobrança. Mas o nosso trabalho ele está sendo bem focal, assim, a gente está auxiliando muitos estados no que precisam também, porque parece-me que não vão ser mais adiadas as eleições e fica nessa coisa de vai ser adiado, não vai ser adiado. Então a gente está organizando os nossos candidatos pelo Brasil para a gente poder ver a questão de custo, subsistência, o que precisa ali, o que precisa aqui. Todos nós estamos trabalhando em conjunto, né? A nossa executiva nacional está trabalhando em conjunto, fazendo lives todos os dias para reforçar a necessidade da população LGBTI ocupar o seu espaço, né? Porque é o que a gente vê hoje. Quando você vê um congresso que tem 92% de homens e 8% de mulheres, né? Sendo apenas um LGBT, que é o David Miranda, nosso querido David Miranda do PSOL, em 513 deputados, isso é uma vergonha para nós, Uhum. porque pautas de mulheres não vão passar, né? São homens mandando sobre os corpos de mulheres, são pessoas cisgêneras heterossexuais mandando sobre o corpo de pessoas LGBTIs, né? O que deve passar, o que não deve passar. Então tá na hora da gente desconstruir um pouco isso e começando agora da nossa base.
aproveitando esse pleito eleitoral, invadir essas casas, né? Encher essas casas com as nossas cores, com as cores da nossa bandeira, e mostrar que a gente pode estar onde a gente quiser. E que se a gente não tiver nessa resistência, se a gente continuar apenas com pessoas que são que apoiam a causa LGBTI e não pessoas LGBTIs inseridas dentro da política, a gente não vai conseguir mudar a política. A política, ela muda de dentro para fora. Então a gente tem que ter essa consciência e ocupar o nosso espaço de fala, porque não adianta colocar uma mulher para falar sobre a pauta de uma pessoa trans, porque ela não tem a vivência de uma mulher cisgênera. Para falar sobre a pauta de uma pessoa trans, porque ela não tem a vivência de uma pessoa trans. Ela não sabe quais são as mazelas que essa pessoa trans sofre. Não adianta colocar um homem cisgênero heterossexual para falar de pautas LGBT, de pautas de gays, lésbicas, porque ele não tem essa vivência, ele não sabe o que é essa vivência, ele não tem a experiência do sofrimento, da discriminação que a gente passa todos os dias. Então é necessário que a gente ocupe essas casas legislativas, pleitos também como prefeitos, vice-prefeitos são importantes. Então a gente está chamando todo mundo para a política. O PDT hoje é o partido que tem o maior número de candidatos LGBTIs no Brasil. Só para você ter uma ideia. A gente tem orgulho de falar. Por quê? Porque essa é uma construção que a gente tem feito durante anos, de mostrar que o nosso local é na política. Se a gente quer mudar alguma coisa, alguma estrutura, é através da política. Sem a política, a gente não chega em lugar nenhum. Né? A gente vai viver só de migalhas ali, de manutenção, e a gente não vai conseguir construir de fato um futuro mais cidadão para a população LGBTI. Precisamos de ocupar, é isso que a gente precisa, de cada vez mais da nossa comunidade inserida dentro da política, como você acabou de dizer, porque é só assim que a gente vai começar a fazer mudança, né? A gente não pode colocar ali, e não é nem legítimo, né, gente? Um homem hétero, um cis hétero, para poder nos representar e falar de um homem gay, e falar de uma lésbica, porque ele não sabe o que a gente vive, ele não sabe o que a gente enfrenta, ele não sente na pele o preconceito que a gente sofre todos os dias, o que uma trans sofre. Então, tem que ser pessoas de fato legítimas que possam nos representar mesmo e falar: eu vivi isso, eu sei o que eles estão passando, eu sei as dificuldades, eu conheço o caminho, e é assim que nós vamos conseguir fazer a mudança acontecer. Exatamente. Né? O meu bem, assim, espero que a gente possa várias vezes, né, encontrar, trazer para aqui, para a cidade, e no melhor momento também, passando essa pandemia, que a gente hoje consegue abraçar o outro através da telinha, levar essas informações e tudo, mas eu já vou deixar até um convite para você, viu? Passando essa pandemia, venha nos visitar, venha conhecer Sete Lagoas, se você já não conhece, venha conhecer, venha participar aqui conosco das nossas reuniões, dos nossos movimentos. Eu também sou do Axé, sou dirigente de uma casa, de um terreiro de Umbanda. Venha conhecer as nossas casas e tudo e participar conosco, que vai ser uma honra receber você aqui. Vou sim, com toda certeza. A gente só precisa esperar passar todo esse pandemônio que estamos vivendo, mas eu vou ter um Sim. prazer sim de ir para Sete Lagoas e fazer uma visita para vocês. E pode ter certeza que lugar para você ficar não vai faltar não, viu? Eita, coisa boa! Aí a minha assessora está falando, se precisar, ela cede até o cantinho dela para você ficar. Imagina, a gente dorme agarradinha. É disso que vocês dão minha agarradinha. Obrigado. Ô, meu amor, nós vamos encerrar, porque o nosso tempo tem umas que desliga na nossa cara, né? Porque o trem já chega e já faz assim, ó, não dá nem tempo de Esse despedir. Instagram é mal educado que só ele. Ele é mal educado. Então, eu gostaria que você deixasse para a gente uma mensagem, uma fala final, né? O que você quiser, o que o seu coração colocar, é isso mesmo. Ai, a minha fala final eu acho que ela é muito clichê, que é o que eu falo, né? Entendam a população LGBTI como cidadãos brasileiros, não apenas como pautas identitárias, porque nós somos, acima de tudo, humanos. Precisamos ser reconhecidos como humanos. E LGBTIs, eu convido vocês para estarem conosco. Não quer estar no PDT? Não precisa. Você pode estar em qualquer partido que seja progressista, um partido que seja que entenda a causa LGBTI não apenas como um trampolim eleitoral, mas que entenda a causa LGBTI como humana, de fato, e ocupem esses espaços, porque é só através da política que a gente pode mudar a nossa realidade. Sem ela, a gente não chega em lugar nenhum.
Verdade, Amanda. Que gracinha, gente. Maravilha. Que coisa mais, assim, maravilhosa. Gostosa de falar com você. Eu gostaria de deixar aqui também um abraço para minha prima Gabriele, que está aqui agora, que está nos assistindo, para o Emílio, para o Delmando, né? O amigo, o nosso amigo aí Deu também, uma... pré-campeonato. Delmando, para a Bárbara, para a Nayara Neri, para Luiz Marinho, para Ticiane Bilt, também, que é a vice-presidente do movimento LGBT aqui em Sete Lagoas, para Ana Amélia, para o meu marido Anderson Carvalho, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui através da rede, aquelas pessoas que eu não citei, eu deixo um afetuoso abraço da mesma forma, um beijo, e que nós... Um beijo para todos, né? Já vou fazer assim, um mutirão. Um beijo para todo mundo. Um beijo, viu, meu amor? E nos falamos, Um sigamos beijo, na meu luta. amor. Certeza, o que precisar, estamos aqui, tá bom? E olha, pode ter certeza que eu vou te perturbar muito, hein? Ó, o telefone vai ligar e falar que Perturbe, tá me ligando. perturbe. Tá? Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.